E Alexandre, a gente sabe, trazendo agora para a realidade, né, do que realmente acontece no dia a dia, nas casas, nas famílias, o quanto que as crianças sofrem com alienação parental, né? De fato, as crianças elas podem sofrer porque muitas vezes os adultos não sabem dialogar. E aí, quando eles não sabem dialogar, se comunicar, as coisas estão ali muito, vamos dizer assim, à flor da pele, né? Um tentando acusar o outro, como se fosse uma competição, né? Isso pode envolver a criança, ela sente na pele, ela sente no corpo. Ela começa a ter sintomas corporais, então a criança ela começa, de fato, a responder ruim a todo esse processo, a ter respostas ruins, né? Mudança de comportamento, ela pode ter uma série de questões aí que são ruins. Por quê? Porque os adultos, às vezes, não sabem se comunicar, não sabem lidar um com o outro, começam a perder o respeito, começam a perder essa questão que é a coisa mais importante, que é o respeito e lidar com o afeto, porque se educa com afetos, né? Se educa muitas vezes como um espelho, então a criança vê esse caos em casa e às vezes a criança até prefere que os pais se separem. Mas, muitas vezes, não pode haver o que? A criança como um mediador de conflitos, como levador de recados, como aquele que você vai colocar um contra o outro, para tentar atingir o outro. Quando você faz isso, você está atingindo justamente quem mais você ama. Ficar no meio dessa briga, a gente imagina o quanto isso pode trazer danos também para a vida adulta dessa criança. Pode ser dilacerante, porque você também vai fazendo com que a criança tenha comportamentos ruins, e comportamentos no sentido de interesseira, né? Eu vou começar a jogar com meus pais, eu vou começar a pedir, eu vou começar... Isso começa a ter comportamentos ruins, inesperados e indesejados, né? É muito importante que os adultos entendam o quê? Isso que a Raiane traz. Você tem uma relação entre homem e mulher, ou qualquer outra arranjo familiar possível, isso diz respeito a não necessariamente dizer que é assim que tem que ser a sua relação com o filho. Então, é muito diferente a relação entre adultos e o mundo dos adultos e o mundo das crianças, no que se diz no mundo dos adultos e o que se diz para as crianças. Então, a relação da maternidade e da paternidade, ela não se confunde com a relação que se estabelece no matrimônio, no namoro, no noivado. Então, é necessário saber fazer essa distinção, esses limites. É muito importante isso, para que a criança ela não seja tratada como um pequeno adulto também. Muitas vezes o casal se separa e a criança é tratada como o homem da casa, ou a moça da casa, né? Colocando responsabilidades de adulto, alienando. Então, tudo isso é muito cauteloso, muito importante tomar cuidado com isso, para que a criança ela não sofra processos, né, familiares ali desse conflito e que seja um conflito com consequências ruins. E aí a gente sabe, né, Alexandre, que entrar na cabeça de uma criança desqualificando, seja o pai ou seja a mãe, a desconstrução daquela referência de proteção, sendo que não tem nada a ver um assunto com o outro, né? Uma coisa é não ser um bom marido ou uma boa mulher, uma boa esposa, outra coisa é não ser um bom pai ou uma mãe. Ele está sendo assim, né? Uma pessoa que faz isso, não sei se é o caso ali, né? Uma pessoa que possa vir a fazer isso, a gente popularmente conhece como um canalha, né? No sentido de que você acaba fazendo com que ele tenha, essa criança, tenha ódio das mulheres. Ele começa a ter problema com as mulheres, pode desenvolver práticas machistas, agressivas, violentas, violências verbais, já desde pequeno. Isso pode refletir na vida adulta dele, né? Então a gente vê que é um grande problema social, não é só um problema pessoal particular, né? Infelizmente, porque acaba tendo uma grande dificuldade ali, justamente de você não saber lidar com o seu problema, envolver a criança, e isso traz várias consequências, né? Então a gente vai construindo ali uma criança que tem, provavelmente, um desenvolvimento de uma possível agressividade, uma dificuldade de relacionamento, uma desconfiança em relação às outras mulheres, né? É realmente um grande desserviço, é algo muito ruim, precisa ser evitado, a gente precisa ser mais educado quanto a isso, de como lidar com as crianças. Alexandre, quantas e quantas mães tiveram que engolir sapo e quantos pais também, né? Passar por cima, manter a paciência, o sangue frio, tranquilo, em prol do filho, mas faz parte do processo, né? Faz parte, né? Nem tudo se aceita, né? Nem tudo a mãe aceita ou tem que aceitar, né? Essa história de que coração de mãe cabe tudo é mentira. Mas, de fato, ela tem que entender que, às vezes, a felicidade e a saúde do filho, e o pai também tem que entender, inclui a presença do pai ou da mãe. Né? E às vezes o que tem que ser feito é algo de modo ativo, a fomentar essa presença mesmo, a estimular essa presença,
mesmo que haja desavenças pessoais ou questões históricas, né, familiares entre os pais. Então é importante ter isso em vista, de que para o filho é importante. Às vezes eu faço esse exercício, né, bem didático, eu falo, olha, tenta se colocar no lugar do seu filho ou da sua filha, e o que seria importante, prioridade para ele. Então, por mais que os adultos às vezes não estejam sabendo lidar bem com a sua relação, entender que é importante a presença do pai ou da mãe para ele, é essencial, é importante para a saúde, para a felicidade. Isso pode fazer uma diferença nas tomadas de decisão quanto à criança. Até que ponto, Alexandre, até que ponto a criança pode realmente crescer e depois ver tudo que de fato aconteceu? Ou até que ponto também essa interferência pode de fato mudar a visão da criança? A gente também, por um lado, não pode subestimar a capacidade da criança de entender as coisas. Ela entende, né? Ela não tem a concepção de um adulto, mas ela entende do jeito dela, ela sente que tem algo estranho, ela aceita algumas coisas, outras não. Às vezes ela faz, né, a forma dela se demonstrar insatisfeita, né? O corpo reage, né? Mas ela vai entendendo, sim, com o tempo. Às vezes ela vai reivindicando a presença do outro também, ou ela pode acabar acreditando, dependendo em palavras que, de alguma forma, acabam fazendo com que ela se afaste de um dos pais, de algum dos parentes ou familiares. Ela pode desenvolver depois, Roberta, com a compreensão melhor das coisas, por exemplo, ficando adulta, ela pode desenvolver até uma certa raiva, tristeza, nostalgia, né? Nutrir algum rancor ou algo assim, diante dessa situação toda. Por isso que é muito importante lidar com esse processo todo da melhor forma possível, com diálogos, compreendendo o lugar da criança e o lugar de cada um nessa situação, para que a gente não faça o quê? Uma produção de um conflito maior, de agressividade, fomentar a agressividade. Porque se você tem uma criança e você acaba falando mal para essa criança do próprio pai ou da própria mãe, você está entristecendo essa criança. Primeira coisa que você está fazendo é isso. Então, você já está causando mal a essa criança. Então, isso já é uma violação. Então, você não está protegendo ela quando você tenta afastar ela de outra pessoa fazendo isso dessa forma. Então, é muito importante que seja algo feito de um modo mais saudável, ético, respeitoso possível. Eu já presenciei isso com algumas crianças. Às vezes a criança está naquele ambiente e fala, não quero voltar para casa de tal pessoa. Ou então a pessoa está na casa de tal pessoa e não quer vir. Mas quando vem, depois ama também. Como é que a gente consegue fazer isso? É feita uma desconstrução com a criança, justamente dessa imagem que talvez ela tenha construído em relação ao pai. Ela pode estar reivindicando que os pais voltem a ficar juntos, talvez seja uma forma, eu não vou enquanto vocês não ficarem juntos, né? Então é preciso de fato falar ao pé da letra, nada de metáforas muito distantes ou coisa assim, e desconstruir o lugar que ela está indo, né, do pai ou da mãe, para que ela de alguma forma consiga ir com segurança. Por quê? Se a criança vai para a casa do outro, percebendo que tem o apoio da mãe ou do pai, ela vai com segurança, é outra história. Ela vai tranquila, você demonstra para ela que você está deixando ela em um lugar que você confia. Se você não confia tanto por uma questão do divórcio, separação ou coisa assim, você que vai trabalhar isso na terapia, né? Mas se isso é algo que só diz respeito a essa questão afetiva sua em relação ao parceiro ou ex-parceiro, bom, é importante que dê confiança para a criança para que ela possa ir. E ela sim vai com o tempo desconstruindo essa imagem ruim desse novo lar e ela vai se acostumando com isso e quem sabe vai até desejar.